O sociólogo Bangula Katumo é nosso convidado para abordar esta matéria. Muito boa noite e muito obrigado por ter cedido ao nosso convite e estar aqui no Jornal da Zimbo. Estamos em presença de justiça pelas próprias mãos. Sociologicamente, como é que se faz a abordagem a este tipo de situações? Bem, o que nós chamamos de justiça por mãos próprias ou por mãos próprias é retaliação, no fundo, né, que nos remete aqui para aquele comportamento, aquele código antigo da lei de Hammurabi, da lei do talião. Não é? Ele matou, também deve morrer. Hoje, nas sociedades modernas, em que existem ordenamentos, existem leis que estabelecem princípios e formas de responsabilizar as pessoas pelos atos que cometem, este tipo de prática está reprovada. Mas esse tipo de prática tem explicação. Tem explicação, ocorre normalmente quando há uma sensação de impunidade por parte da pessoa que a pratica, porque acha que a polícia não vai conseguir, por exemplo, identificar quem foi o responsável, quem iniciou, quem matou. Normalmente, se repararmos, esse tipo de eventos não são despoletados por um único indivíduo, são acontecimentos grupais, uma espécie de psicologia de grupo. Começa um e todo mundo depois continua a praticar. Mas pensa que há uma sensação de impunidade por parte da população que leva a este tipo de situações? Até hoje nós conhecemos pouquíssimos, são raros os casos em que se tenha responsabilizado alguém por ter praticado ou participado de um tipo de ato, de um crime como estes. Por exemplo, uma pessoa individualmente dificilmente avança por um ato de justiça por mão própria. Mas a impunidade a que me refiro é também pela parte de quem participa, ou seja, as pessoas temem que aquele indivíduo não vai ser responsabilizado. Se a polícia chegar, ele vai ser levado para a cadeia, mas a vida da senhora não volta. É aí que entra a questão da necessidade da educação jurídica, das pessoas perceberem que existe uma diferença entre justiça e retaliação. Normalmente, quando as pessoas, foi o que ocorreu, viram a senhora se esvair de sangue e o indivíduo ali, jovem, na flor da idade, que provocou aquilo, causou o opróbrio das pessoas, as pessoas ficaram revoltadas e naquele momento, irascivas, tentaram fazer aquilo que entendiam ser justiça, que não é, que está muito longe de ser justiça. A justiça é feita e obedece princípios próprios, que não estes. A educação cívica é aqui chamada, é necessária para, primeiro, dizer às pessoas que quando estão diante dessas situações, elas devem ter calma, devem chamar a polícia, devem imobilizar, se puderem, quando não podem, também não podem fazer por causa da questão da sua própria segurança, mas devem ser sempre as autoridades a cuidar disso. Mas isso aqui, falar na televisão, parece ser muito fácil. Naquele momento, ir lá não é fácil. Daí que o lado da polícia. A polícia tem que fazer um trabalho que é preventivo, que é concomitante e que é sucessivo. A polícia agora veio, conseguiu, soube que um dos meliantes foi salvo porque a polícia chegou em tempo, pelo menos não morreu no momento porque a polícia chegou em tempo, mas a ausência física da polícia nestes lugares é, na maior parte dos casos, responsável por isso. Porque ninguém apedreja um cidadão sabendo que a 30 metros ou que seja a 1 quilómetro tenha um agente da autoridade. Então, esta educação jurídica e também cívica serão bastantes para o combate a esta prática de justiça pelas próprias mãos? Ou haverão outras medidas que devem concorrer ao lado destas? É uma combinação de medidas. Primeiro devemos começar pela redução do crime. Se não existir crime, ou se existir uma prática de crime, não existem sociedades sem crimes, com a exceção lá dos nórdicos, que estão muito próximo disso. Se reduzirmos grandemente a criminalidade, o número de eventos como esses irão reduzir, porque é aquilo que na psicologia social chamamos de psicologia coletiva. Há já em Luanda uma espécie de pavor por causa da onda de crime que é constante, que é difícil de se baixar. Então as pessoas vivem numa atmosfera já propensa a repostar a essas retaliações. É preciso desafogar isto. E como é que se desafoga isso? Vendendo sensação de segurança, coisa que a nossa polícia tem tido dificuldade de fazer. É preciso que os cidadãos se sintam seguros. A presença da polícia, a presença física dos agentes da ordem consegue cumprir com essa função. Sociólogo Bangula Katumo, boa noite e muito obrigado.